Apocalipse capítulo 12, versículo 17, está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar na tua santa presença, para bendizer o teu nome, glorificar o Senhor, exaltar a tua majestade eterna, a tua bondade infinita. Seja conosco, alimente a nossa alma, o nosso coração, o nosso entendimento, com a tua santa palavra, o pão vivo descido do céu. Este é o meu pedido e a minha oração, assim venha, e a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Por trás de cada nome existe uma história. Todo nome, se você procurar do seu pai ou da sua mãe, ele vai dizer por que colocou esse nome em você. Porque existe um porquê. Existe uma história por trás de cada nome. Por exemplo, se eu for falar do nome da minha esposa, que é Claudinete, ela vai dizer que é porque as irmãs dela todas pegam a letra K no nome. É a Cleo Mendes, a Clacilda, e graças a Deus o dela foi a Claudinete. O meu nome é José Cícero Dantas de Oliveira, de ponta a ponta. Mas eu tinha um irmão, que era o mais velho dos homens, que tinha um nome igual ao meu. E isso tem um porquê, tem uma história por trás disso. Eu nasci, segundo a minha mãe, com um cordão umbilical em volta no pescoço e uma parte, não sei se é da placenta, feita uma touca na cabeça. Então, na cultura ou na superstição interiorana, eu teria que receber o nome de José Cícero. E já tinha um José Cícero, eu entrei no embalo e assim recebi também esse nome. Os meus 2 filhos, o nome do mais velho é Edley e do mais novo é Abner. Só que eu queria colocar o nome Abner no mais velho. Só que uma parente, acho que uma prima da minha esposa, esteve gestante e disseram que ela tinha colocado o nome de Abner no filho dela, sendo que não tinha colocado, mas alguém pensou, e eu acabei não colocando. Então fui colocar outro nome, fui pesquisar, fui procurar na Bíblia e achei Edrei, com R. Eu digo, Edrei não soa muito bem, vou trocar o R pelo L e ficou Edley. E o Abner, que era para ser o Edley, eu digo, bom, já que eu não coloquei no Edley, vou colocar no Abner. Cada nome tem uma história. Por exemplo, o pai da minha esposa é Cícero. Eu sou o esposo dela, sou Cícero. A mãe dela, que já faleceu, era Cícera. Então, os nomes envolvem uma história, envolvem um porquê daquele nome. Se você procurar saber o seu nome, você vai ver que tem algum mistério, algum porquê. Raramente não, mas sempre tem um porquê. Eu vou pregar hoje sobre o Deus que dá nome, muda nome e engrandece o nome. São 3 opções ou 3 condições que o Eterno coloca no nome. Ele dá, ele muda e ele engrandece. Ele dá nome, ele muda nome e ele engrandece nome. Veja, quando ele chegou para Abraão, que era Abrão, ele disse, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Porque eu farei de ti uma grande nação e engrandecerei o teu nome. Nós servimos a um Deus, irmãos, que pega o nome que está no anonimato, no esquecido, no abandonado e engrandece. Talvez você possa até pensar, pastor, mas isso é para quem tem cultura, isso é para quem tem peixada, costa quente, pessoas da alta sociedade que morem em grandes metrópoles,
que participe do meio da sociedade ou da alta sociedade, talvez esse Deus tenha uma facilidade de engrandecer o seu nome. Ora, um dos maiores profetas da Bíblia, chamado Elias, o exterminador de Baal e dos profetas de Baal, o profeta do fogo, a cidade que ele nasceu nem existe no mapa. Tisbe, Tisbé, ninguém nem sabe, só sabe que ele é o Elias, o Tisbita. Ora, e o que dizer de Davi, o maior rei da história de Israel, que veio da menor cidade de Israel, que é Belém? Então Deus não depende do tamanho da cidade, do meio cultural que você está inserido, se você está na baixa, na média ou na alta sociedade. Deus não depende disso. Quando Ele quer fazer, a minha Bíblia diz que Ele pega no lixo, no monturo, aleluia, na sarjeta, o desvalido, aleluia, o rejeitado, o abandonado, e o faz assentar entre os príncipes. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu estou pregando sobre um Deus que engrandece o nome. Mas além dele engrandecer, ele também muda nome. Tanto que o nome Abraão antes era Abrão. E Abrão quer dizer pai elevado, pai das alturas, pai que está em cima, pai que é altíssimo, pai que está no topo, aleluia. Aí ele disse: não, Abraão, tem um equívoco aqui. O único pai elevado é Jeová. O único pai que está nas maiores alturas é Jeová. Eu vou mudar o teu nome, mesmo assim não vou, aleluia, te humilhar, te diminuir. Eu vou te chamar de Abraão. Abraão é pai das alturas, e Abraão é pai de multidões. Por quê? Porque eu vou fazer de você uma grande nação. O teu nome vai corresponder com aquilo que eu vou fazer na tua vida. Louvado seja Deus. Então Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, assim como mudou o nome de Sarai para Sara, e outros nomes que são mudados na Bíblia. Veja, às vezes porque na verdade eu não queria que o meu nome fosse José Cícero, eu queria que fosse Brad Pitt. Não ria não, porque o seu nome também não é. As minhas irmãs, parece com exceção de uma, todas são Maria, aliás, com exceção de duas, todas são Maria. É Maria José, Maria Helena, Maria de Lourdes, Maria Gorete. Aí a caçula, minha mãe disse: eu não vou colocar Maria não. Aí colocou Severina. Olha, não ria não que eu digo para ela. Mas é assim, queridos irmãos, que funciona. Então talvez você não quisesse o nome que você tem. Mas o Deus que eu sirvo, Ele não vai simplesmente mudar o nome, Ele vai mudar caráter, Ele vai mudar a situação, Ele vai mudar projeto e vai adaptar o nome à situação. Pois bem, veja, a Bíblia fala de um homem que quando nasceu, deram-lhe o nome de Jacó. Mas ele não queria que o nome dele fosse Jacó, não, ele não queria. Ele queria que o nome dele fosse Esaú. Tanto que, quando Isaac, que é o pai dos dois, está velho, sem enxergar direito, à beira da morte, ele chama o Esaú, com o propósito de lhe abençoar com a bênção da primogenitura, e diz assim para Esaú: Esaú, que era caçador, vai até o mato, caça a caça, prepara um guisado para que eu coma e te abençoe. A mãe de Esaú ouviu a proposta e ela queria que a bênção viesse sobre Jacó. Chamou Jacó e disse: Jacó, o teu pai disse isso e isso, mas tu vai fazer o seguinte: tu vai lá no campo, tu vai pegar uma ovelha, um cordeiro, tu vai trazer, eu vou preparar um guisado,
tu vai levar para o teu pai, ele vai comer e vai te abençoar no lugar de Esaú, aleluia. E assim ele fez. Trouxe o cordeiro, prepararam o guisado, ele pegou uma roupa, aleluia, do seu irmão Esaú, vestiu-se, colocou a lã da ovelha no braço para ficar peludo, porque Esaú era peludo, e entrou na presença do pai Isaque. Aí o pai Isaque disse: já vieste com a caça, Esaú? Ele disse: foi, Deus abençoou e mandou ao meu encontro, eu já estou aqui. Ele disse: mas a voz é a de Jacó, vem para cá para eu sentir o cheiro é o de Esaú, vem para cá para tocar, e tu tocou é peludo que de Esaú, aleluia. Jacó queria ser, aleluia, o Esaú, para ter a bênção da primogenitura, e assim ele tapeou o pai e recebeu a primogenitura, louvado seja Deus. O irmão Esaú quer matá-lo, ele foge, passa 20 anos em Padan-Aram. Quando ele está voltando, ele vai para o Val de Jaboque, e a Santa Bíblia diz que lá no Val de Jaboque ele se encontrou com um anjo, e ele se agarrou com o anjo e disse: anjo, eu quero ser abençoado, eu quero uma vitória na minha vida, me dê vitória. E foi uma luta, porque o anjo queria ir embora e ele não deixava o anjo ir embora. Tem culto que é assim, irmão. Tem culto que o anjo quer voltar para o céu, mas o povo está tão animado, o povo está tão alegre, o povo está tão disposto, o povo está tão ligado, que o anjo não consegue mais ir para o céu. Só não quer ir, eu não posso ir, porque o povo ainda está adorando, o povo ainda está glorificando, o povo ainda está na presença, o povo ainda está cantando, o povo ainda está cheio, o negócio está sério, não posso ir agora. Termina logo o culto, diz o anjo, porque eu tenho horário, mas o povo está abufelado, o anjo não deixa o anjo ir embora, louvado seja Deus. Aí de repente, no meio da situação, aleluia, o anjo disse assim: qual é o teu nome? Aleluia. Eu penso, vou parafrasear, ele poderia ter dito assim: me deram o nome de Jacó, mas eu queria ser Esaú. Aí o anjo disse: você não vai ser nem Jacó, o nome que te deram, nem Esaú, o nome que você colocou em si mesmo. Agora você vai ter o nome que Deus vai te dar, porque às vezes o nome que nos dão, às vezes é nome de fraco, às vezes é nome de velhaco, às vezes é nome de caprichoso, às vezes é nome de desobediente, aleluia. Às vezes nós queremos apresentar um nome que não é a nossa realidade, mas nessa noite você não vai ser o que estão dizendo, nem o que você acha que é. Você vai ser aquilo que Deus determinar para a sua vida. E se você acredita nisso, moça e rapaz, que ainda tem muito chão pela frente, abra a boca e dá glória a Jesus de Nazaré. Oh glória! Bendito seja o nome de Jesus. Mas o meu Deus dá nome, muda nome e engrandece nome. Aleluia. Veja, eu tenho que correr. O nosso Deus, ele dá nome. Quando Isabel, esposa de Zacarias, que é avançada em idade tal qual o esposo Zacarias, que são tementes, fiéis, obedientes ao Senhor, mesmo assim, a sua bênção desejada não chega. O que é que ele vai fazer? Ele vai entrar na presença de Deus, porque ele é sacerdote, e caiu a sorte sobre o seu turno, para ele ofertar e adorar o Senhor. Se fosse eu ia dizer assim: eu não vou não, porque Deus não me abençoou. Eu não vou não, porque Deus não me deu a minha vitória. Eu não vou não, porque eu estou velha, minha esposa está velha, e a gente não tem filho, Deus não deu filho para a gente. Eu não vou adorar a Deus, eu não vou para a casa de Deus, eu não vou glorificar a Deus, eu não vou nem ser crente mais, eu vou me desviar, porque esse Deus, aleluia, aqui eu tenho sido fiel e obediente, não tem me abençoado. Mas Zacarias não era nem eu nem tu, mesmo sem receber a bênção, mesmo sem receber o milagre, ele continuava adorando, fazendo a obra do Senhor, e estando na presença desse tu, e está entendendo o mistério, abre a boca e adora, porque tu não está querendo adorar porque não comeu um bife hoje, porque comeu, quem sabe, um arroz com ovo cozinhado que não tinha nem manteiga, nem margarina para fritar. Mas crente Zacarias não quer saber do problema, o negócio dele é adorar. Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia.
Santa Bíblia diz que ele entra no santuário para adorar. E quando ele está adorando, o anjo do Senhor aparece, Gabriel. Aleluia, ele diz: eu sou Gabriel que assiste diante de Deus, as tuas orações foram ouvidas, Deus mandou trazer o teu milagre hoje. Aleluia. Mas eu estou velha, minha esposa está velha, estamos avançados de idade, ela já está na menopausa, eu já estou na andropausa. Como é que a gente vai ter filho? Quem diz que Deus depende? Aleluia. Quem diz que a menopausa ou a andropausa vai impedir o agir de Deus? Aleluia. Olha, porque tu não acreditaste, tu vai ficar mudo, viu? Tu vai ficar sem falar. Mas quando o menino nascer, o nome do menino vai ser João, aleluia. Porque Deus dá nome, Deus muda nome, Deus engrandece nome. Aí eles foram, passou-se o tempo. Rebeca, aliás, Isabel, fica grávida e chega o tempo do menino nascer. Quando o menino nasce, vem a parteira, vem não sei quem, faz o parto. Aí pergunta para ela, como vai ser o nome do menino? Ela disse, vou colocar o nome dele de João. João, Isabel. Mas na tua família não tem nenhum João. Coloca Zacarias filho, Zacarias neto, Zacarias primeiro, Zacarias segundo. Não tem João na tua família. Não, mas o nome vai ser João. Não é possível. Nome feio. Aleluia. João, olha, vai ser João o nome dele. Aí voltaram para Zacarias, que não estava falando, e perguntaram por sinal qual é o nome do menino. A Bíblia diz que ele foi lá, pegou uma tabinha e escreveu o nome. Na nossa língua, J-O-A-D-U-O, João. E ninguém estava vendo. E lá vai ele com a placa, lá vai ele com a tábua. E quando ele leva, que mostra o nome, está lá João, aleluia. Quando ele dá o nome do menino, a Bíblia diz que ele volta a falar. E quem sabe alguém indagou, por que é que o Senhor está colocando o nome dele de João? Ele disse, porque o Senhor que apareceu a mim, aleluia, sabendo que eu não tinha condições de gerar filho, que a minha esposa Isabel também não, que tudo para nós, aleluia, estava difícil, complicado e até impossível. Ele veio e fez um milagre. Ele disse, o nome dele será João. Eu ouvi vocês dizendo que não tem nenhum João na nossa família. Eu vou parafrasear. Essa é aquela situação que alguém diz assim, mas na tua família não tem ninguém engenheiro, não tem ninguém arquiteto, não tem ninguém que é médico, não tem ninguém que é advogado, não tem ninguém que é juiz, não tem ninguém, aleluia, que é grande, não tem ninguém que é importante. Mas quando Deus quer fazer, já falei a princípio e repito, quando Deus quer fazer, Ele não depende se a sua família é importante ou não, se é da alta sociedade ou não, se tem poder aquisitivo, cultura ou não. Deus, quando quer, Ele faz. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Bendito, eterno, glorioso, poderoso é o Senhor. Aleluia, glória. E lá vai Deus dando nome. Mas por que é que Deus dá o nome? Veja, quando nós nascemos, o pai ou a mãe, ou ambos, vão ao cartório, e o tabelião, o escriturário, o responsável pelo cartório, vai perguntar qual será o nome do menino, porque o pai e a mãe é quem tem o direito de dar o nome. Verdade é que existem alguns nomes esquisitos. Se você pesquisar na internet, você vai ver o nome de registro de carabina tiro certo. Janeiro, fevereiro, março e abril. E por aí vai. Não digo que tem outros nomes bem esquisitos, não dá nem para citar aqui. Mas o pai é quem tem a autoridade de colocar o nome. O pai é quem tem o direito, ou a mãe. E por quê? Entendo que eu vou falar.
Estou falando dentro de um contexto social e legal, porque o pai é o dono daquela criança, a mãe é a dona daquela criança, e como ela e ele são os donos, a eles cabe o direito de dar o nome. Louvado seja Deus. Era por esta razão, preste atenção, que quando Nabucodonosor levou os cativos para a Babilônia, entre eles estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o Nabucodonosor, querendo se mostrar dono deles, decidiu trocar o nome. A Daniel ele chamou de Beltesazar, Ananias, Misael e Azarias ele chamou de Sadraque, Mesaque e Abidinego, querendo dizer, eu sou o dono de vocês. É por isso que eu estou dando o nome a vocês, porque agora eu sou o dono de vocês, aleluia. Só que ele não entendeu que aquilo que pertence a Deus, ninguém pode tomar. Por isso está escrito na Santa Bíblia, aquele que eu tomo pela mão, nem o diabo arrebata. É por esta razão que Nabucodonosor, achando-se o dono, porque mudou o nome de Daniel, aleluia, e Azarias, Misael, aleluia, e Ananias, ele se achou dono. Aí quando foi um dia, ele pegou o Ananias, o Misael e o Azarias, eu sou dono de vocês, vocês me desobedeceram, eu vou queimar vocês no fogo, eu vou jogar na fornalha porque eu sou dono. Aí Deus está enganado, é dono coisa nenhuma, você até mudou o nome, mas aquele que eu tomo pela mão é meu, e não tem demônio que tome. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Aleluia! Glória! Eu creio. Aleluia! Ele também achava que era dono de Daniel, e por essa razão jogou Daniel na cova dos leões, dizendo, você me pertence. Aleluia! Por isso vou te jogar. Assim pensava a Babilônia, que era dono de Daniel, e jogou. Babilônia mudou o nome de Daniel, mas Daniel tinha dono. Veja, Jesus, quando ele chamava os discípulos, ele normalmente trocava o nome. Pedro chamou de Simão, João e Tiago, os irmãos Boanerges, filhos do trovão. E assim ele trocava para demonstrar que aqueles agora lhe pertencia. Aleluia. Você já viu que as pessoas nos chamam por outro nome? Principalmente o mundo. Mas isso é só uma revelação. É o irmão, é a irmã, é o pastor, é o fulano. Não chama, porque agora nós temos dono. Mas aí, preste atenção, se aquele que recebe o nome é o sinal de que aquele que deu o nome é o seu dono, a Bíblia vai dizer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Deixa eu lhe explicar a pedra branca. Não dá para falar o contexto dos versículos aqui, que é muito importante, mas não dá. A pedra branca, ela tinha 3 significados no Oriente. Preste atenção, aprenda a Bíblia, ou cultura bíblica. 3 significados. Quando alguém fazia uma festa, tal qual se faz hoje, recebe uma pulseira, uma senha, um QR Code, para poder entrar na festa. Naquele tempo, se dava uma pedra branca. Quem tinha a pedra branca era autorizado a entrar na festa. Só entrava na festa. Aleluia. Quem tinha a pedra branca. Deixa eu contar um mistério para tu. Está sendo organizada uma festa no céu, chamada Bodas do Cordeiro. E para entrar lá tem que ter a pedra branca.
Só vai entrar lá quem tiver a pedra branca. Aleluia. Pastor, onde é que eu arrumo essa pedra? Onde é que eu acho essa pedra? Por amor de Deus, me ensine, me oriente, diga onde está. Diga em que ribeiro eu vou buscar essa pedra. Aleluia. Tu nunca leu que Jesus é a pedra? Tu nunca meditaste ou nunca ouviste alguém pregando dizendo que Jesus é a pedra, e por ele ser santo e puro é a pedra branca. Quem tem a pedra branca chamada Jesus Cristo de Nazaré já está autorizado a entrar na festa. Oh, glória a Jesus de Nazaré! Bendito é o Senhor que vive e que reina. A segunda característica da pedra branca era que, naquela época, quando existia um júri popular, pastor, que é um júri popular? É quando você comete um delito, comete um crime, e vai ser julgado, e vai passar por um júri popular. Júri popular é quando é sorteado, selecionado, pessoas comuns, e essas pessoas, elas vão votar se você vai ser condenado ou não ser condenado, dependendo da quantidade de voto, para sim ou para não. Mas como era que eles votavam naquela época? Eu vou lhe dizer. Quando chegava o momento do juiz saber se aquele que era o réu era condenado ou absorvido, o júri popular, que eram as pessoas que ali estavam, iam lá e depositavam uma pedra branca ou uma pedra preta. Se depositasse a maioria pedra preta, aquela pessoa seria condenada. Se depositasse maioria de pedra branca, aquela pessoa seria absorvida, não devia mais nada. Ei, Jesus Cristo está dizendo: eu vou dar uma pedra branca, e quem receber essa pedra branca, não adianta mais Satanás acusar, Satanás perseguir, Satanás humilhar, Satanás querer matar, Satanás querer vencer, porque não deve mais nada para o mundo, para o pecado e nem para Satanás. Louvado seja o nome de Jesus. Será se alguém está crendo nessa mensagem, Jesus? Será se alguém está entendendo essa palavra, meu Pai? Oh, glória! Ei! Quem recebe a pedra branca, aleluia, não teme mais a Satanás, porque Satanás é acusador, Satanás é adversário, Satanás é promotor, aleluia, para acusar, aleluia. É por isso que está escrito em Romanos capítulo 8: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A pedra branca já foi me dada, já foi te dada. Não adianta mais Satanás querer se levantar para me acusar, para te acusar, para me condenar ou te condenar. Ele já pagou e já nos deu a pedra branca. Labaia, xéria, lavas, furianderra, remenerras. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Eu estou sentindo a presença de Deus purinho aqui nesta noite, aleluia. Oh, glória. Bendito e eterno seja o teu nome, Senhor. A terceira e última característica para a gente concluir: a pedra branca era dada quando você se hospedava na casa de alguém. Se você, por acaso, nas suas viagens, nas suas andanças, chegasse a se hospedar em alguma casa, pois naquela época não era como hoje, de ter muitas hospedagens, muitos hotéis. Não. Muitas vezes, as pessoas da cidade eram hospitaleiras e lhe acolhiam na sua casa. Se você fosse um viajor ou viajante, ali você passava a noite. Aquele anfitrião, que era o dono da casa que lhe recebia, ele ia lhe observar, ele ia lhe avaliar. E no outro dia, conforme a avaliação do seu comportamento, se fosse um mau comportamento, você não receberia nada. Agora, se você tivesse um bom comportamento, ele te dava uma pedra branca. Só que ele partia a pedra no meio, serrava a pedra no meio, e dizia para ele: você pode viajar, pode ir embora. Se algum dia você voltar por aqui, eu estou lhe aguardando. A minha casa está de portas abertas para lhe receber.
Então, se ele voltasse, ele vinha, encaixava o pedaço da pedra no outro pedaço e casava direitinho. Então ele sabia que aquele era o hóspede que tinha ficado na sua casa. Da mesma forma, se aquele anfitrião viajasse, chegasse na cidade daquele homem, e lá eles se encontrassem, eles iam unir os pedaços da pedra. Aleluia. E assim ele poderia entrar na casa dele, ou ele na sua. Louvado seja o nome de Jesus. Você não entendeu o mistério. Aleluia. Mas para entrar lá, você precisa da pedra branca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do manar escondido. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Você sabia que tem muita gente que vem para o culto, vem para a igreja, ouve o pregador, ouve o pastor, ouve a pregação, entra seco e sai vazio, entra murcho e sai xoxo, entra sem receber, sai sem receber, entra sem sentir e sai sem sentir? É porque tem um maná escondido, meu irmão. E para comer desse maná escondido, tem que ter a pedra branca. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas você já percebeu que tem crente, aleluia, que vem para a igreja, você não está sentindo nada, mas ele está sentindo. Você não está recebendo nada, mas ele está recebendo. Você até para abrir a boca dá trabalho, para bocejar, para espreguiçar, mas ele do teu lado está glorificando, está recebendo, está se enchendo. Por quê? Porque Deus revelou o maná escondido para ele, revelou o maná escondido para ela. Será se tem alguém nessa noite que está comendo do maná escondido, do maná reservado, do maná consagrado, do maná preparado? Ei, não é todo mundo que come deste maná, mas eu tenho para mim na noite desse dia que estou diante de uma plateia, glória a Jesus, que foi selecionada, que é distinta para comer o maná escondido. E se é verdade, se eu fosse você, eu abria a boca e glorificava a Jesus de Nazaré. Tem maná escondido sendo revelado, tem maná escondido para quem está faminto da palavra, tem maná escondido para quem recebeu a pedra branca, tem maná escondido para quem é a igreja santa, tem maná escondido para quem anda na presença, tem maná escondido para quem anda no temor, tem maná escondido para quem é obediente, tem maná escondido para quem é fiel. E se nesta noite tu és um adorador fiel, abre a tua boca, porque ele vai revelar o maná escondido. O maná escondido tem unção, o maná escondido tem força, o maná escondido tem graça, o maná escondido tem presença. Quem come do maná escondido não fica parado, não fica detido, não fica cabreado, não fica melancólico, não fica desanimado, não fica querendo parar, não fica querendo desistir, não fica querendo se desviar, não fica querendo dançar quadrilha de São João, não fica querendo, aleluia, ir para o mundo, para o pecado. Quem come o maná escondido é cheio da presença de Jesus de Nazaré. Será se tem? Será se tem, meu Deus? Será se nesta noite a graça se revela? Será se nesta noite a presença desce no recinto? Será se nesta noite o vaso vazio vai sair cheio? Será se nesta noite o fraco vai sair forte? Será se nesta noite o desanimado vai sair animado? Será se nesta noite tem milagre, tem batismo, tem renovo, tem presença na vida? Oh, glória! Aleluia! Adora! O maná escondido está chegando. Adora! Ramanaia! Remeia! Seidei Ramanaias! Ripra, pra, rachideremenehai! Riminehos! Cadê o crente que quer maná? Cadê o crente que quer maná? Meu Deus do céu!
Cadê a igreja que quer comer maná do céu, maná quente, maná santo, maná puro? Será se tem alguém aqui nesta noite, ou vieram simplesmente para rever o amigo e colocar o papo em dia? Será se veio simplesmente para olhar o irmão, ver a gravata, o sapato? Não, que nesta noite eu tenho certeza que você veio aqui para adorar. E quem veio adorar, aleluia, eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré: tem maná, tem maná, tem maná, tem maná, tem maná, glória a Deus. E o maná que vem do céu. O Elias um dia comeu do maná que vinha do céu. Ele estava cansado, desanimado, abatido dentro da caverna, querendo morrer, querendo se matar, querendo desistir. Aí comeu o maná, o anjo se levanta e anda. Aí ele começou a andar, andou 40 dias e 40 noites sem parar. É esse o maná escondido que desce nesta noite, neste lugar. E se tem alguém disposto a receber, abre a boca e dá glória a Jesus de Nazaré. Ó glória! Eu estou sentindo Deus purinho aqui. Ó glória! Arras! Dabanás! Aleluia! Glória! Quem vencer, lhe darei a comer do maná escondido. Darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe, ou que o recebe. Aleluia. Ei, só dá nome aquele que é dono. Então, se Deus te deu um novo nome, isso significa dizer que você tem dono, você pertence a Ele. E repito que já falei: aquele que Ele toma pela mão. Satanás vai lutar, vai burrar, vai se espernear, vai gritar, mas não vai poder arrancar você da mão de Deus. Aleluia. Ele vai babar, vai rosnar, aleluia, vai gritar, vai rugir, vai se espernear, mas não vai me tirar, nem vai te tirar da mão do Senhor. E sabe por que Ele não vai tirar? Porque eu entendo, compreendo, reconheço e sei que sou pó e cinza, fraco, falho e pequeno, e só estou de pé porque existe uma mão grande, poderosa, estendida, majestosa, soberana, que me guarda, me protege, me sustenta e me mantém de pé. E se você acredita nisso, pode dar glória a Jesus de Nazaré, porque se não fosse a mão de Deus, Satanás já teria nos tragado, nos derrotado, nos humilhado, nos derribado. Mas a graça de Deus nos sustenta e nos mantém de pé. Oh glória!